Galera, parecia que Eternos seria um filme isolado, fora do quadro do MCU, mas não foi não, muito pelo contrário. Essa é uma história importante para entender a nova fase cósmica da Marvel. Tudo mudou no UCM, agora os Eternos vão comandar a história do universo cósmico. Então, se você quer entender o que mudou, ficou vivo e muito mais, cola aqui comigo, que já na hora da gente destrinchar todos os detalhes Eternos. Fala galera, Rogério aqui. Cara, antes de tudo, analisando como que a crítica erra tanto assim, meu. Será que viram outro filme e não Eternos? Cara, o filme foi muito bom, mas o que viram de tão ruim assim? Quem assistiu aclamou o filme. Tava tudo na medida certa, velho. Alívio cômico, no momento certo, e porrada e sangue aparecendo pra tudo que é lado. Bem corajoso o enredo, hein, por sinal. É um filme com muita referência da Marvel, mas também da DC, a concorrente. Esplêndido, né? Foi Superman, Batman, Liga da Justiça, e a cena de todos lutando contra o Ícaro foi uma loucura. Makkari, Tena, Phastos enfrentando o Ícaro no melhor estilo de Liga da Justiça. Foi uma luta de quadrinhos em live action, assim que eu senti. Foi impressionante, foi insano, me fez lembrar do Superman Injustice contra a Liga da Justiça toda. Caracas, foi de arrepiar, hein, os cabelos. Eternos é um filme que criou o clima, motivações, histórias. São várias variantes nos enchendo de muitas expectativas. As mortes aconteciam. Qualquer um dos personagens poderia morrer, até os principais. Vários morreram e os roteiristas não pouparam ninguém, nos deixando na incerteza de quais personagens sobreviveriam. A Jax foi cruelmente assassinada pelo Ícaris e o Gilgamesh morreu enfrentando os Deviantes. Parecia que o Ícaris iria passar o cerol em todos ali, mas no final ele se entregou ao sol. Origem dos Eternos e Deviantes. A origem de tudo deu-se com os Deviantes, que foram criados para proteger as espécies inteligentes e destruir os predadores. Porém, os Deviantes começaram a se alimentar também das espécies inteligentes, e assim viraram inimigos dos Celestiais, pois saíram do controle. Assim, os Celestiais criaram então os Eternos, com o mesmo propósito, proteger a vida inteligente, para que evoluam, tendo que eliminar assim todos os Deviantes, para que a espécie inteligente se desenvolva por si só. E os Eternos faziam isso de planeta em planeta. Isso tudo era para que os ovos dos Celestiais plantados nos planetas se chocassem. E quando o Celestial nasce, eles consomem a consciência inteligente de todos esses planetas, pois o Celestial precisa de um número gigantesco de consciências inteligentes para ele emergir. E esse canal precisa da sua inscrição de pessoas poderosas como vocês para ele emergir também. E acionando o sininho, recebendo notificações de novos vídeos. Obrigado, fera, de coração! Thanos, herói. É estranho pensarmos isso, né? Mas se o necessário para um celestial surgir é que um planeta multiplique insanamente a vida consciente absurdamente, sendo suficiente para um celestial absorver essas consciências e nascer. Isso significa que, quando Thanos, com estalar de dedos, subtraiu metade da existência da vida consciente de cada planeta no universo, ele cortou o processo de nascimento de um celestial pela metade, dando mais tempo para as pessoas. Também não sei se Thanos sabia desse processo de nascimento dos celestiais, mas se ele sabia e fez isso para impedir esse processo, o Thanos é mais herói do que pensávamos. Quando Thanos matou metade do povo do planeta de Gamorra, poderia ser que aquele planeta estava prestes a atingir a quantidade suficiente para o nascimento de um celestial. E ao nascer ele consumiria a consciência de todo mundo naquele planeta. Ou seja, ele ia acabar com a raça de Gamorra. Então, quando Thanos matou metade dos habitantes daquele planeta, ele salvou a raça da Gamorra da extinção. Meu planeta estava à beira de um colapso. Eu consegui impedir isso. Você não sabe isso!
Eu sou o único que sabe isso. No mínimo, eu sou o único com vontade de fazer algo. É louco isso, né? Mas se isso for confirmado, Thanos foi um super-herói. Pô, ele salvou metade da vida de vários planetas. Salvou várias civilizações. Os Eternos Mortos voltarão? O Ícaros indo em direção ao Sol é uma referência ao mito grego de Ícaros, um garoto que voou próximo ao Sol e morreu, onde a cera que prendia as penas que formaram suas asas derreteu e ele caiu. O eterno Ícaros se matou indo de encontro ao Sol, pois sua vida perdeu o propósito, traindo toda a sua família. Ele assassinou a Jaque e falhou em trazer o Celestial à vida, que era o único propósito da vida dele, da sua criação. E ele foi um fracasso. Não tendo mais motivos para viver, ele até parecia ser um vilão. Mas para falar a verdade, não tinha vilão nesse filme. Havia seres com propósitos de vidas. A de Ícaros era o nascer de um novo celestial. A Terra sendo destruída, por isso, fazia parte natural do ciclo da vida. Ele tinha essa visão. Um celestial precisava nascer para dar origem a uma nova galáxia com trilhões de novas vidas. Ou seja, seria bom para a vida no universo. E o Ícaris não era mal nos pensamentos dele. Ele apenas era leal ao Deus dele. Pois é isso que os celestiais são para eles, deuses cósmicos. Como na Bíblia, que diz que o mundo vai acabar um dia para o julgamento final, com um propósito maior. Se você está servindo o seu Deus, você confia no julgamento dele. E era isso que Ícaros fazia. Ele não era um vilão por isso. Na cabeça dele, os outros eternos que seriam os vilões, pois eles traíram o propósito. Esse lance de saber quem está tomando as decisões certas ou erradas é que deixou o filme profundo demais. Juntando com as mortes que aconteceram, então ficou espetacular. Mas os Eternos podem voltar? Pois, lembrando aqui, eles são máquinas criadas pelos Celestiais. Arishem tem a memória de todos eles arquivados naquelas pedras, podendo trazer todos que morreram de volta. Os Celestiais. Arishem foi colocado no filme de uma forma interessante, como se fosse Deus mesmo, relatando algumas passagens da Bíblia com as aparições dele. Bem, com a soma de vários elementos que tornaram os Celestiais incríveis e realmente veem eles como seres majestosos, praticamente divinos. O efeito deles deixarem um buraco negro quando se teleportam foi incrível. Até que enfim tivemos uma explicação do universo cósmico da Marvel. Os Celestiais são os primeiros elementos fundamentais para a vida no universo Marvel. Mas ainda temos muito o que descobrir. Quem criou os Celestiais? Qual o propósito deles? Com certeza veremos essas respostas nos próximos filmes de Eternos ou da Marvel, onde continuarão a exploração do universo cósmico da Marvel. Ainda mais que foi deixado um enorme gancho, já que a Cersei, Fasto e Gingo foram levados pelo Arishem. Não para puni-los, mas para onde eles foram levados e por quê? Onde? Com certeza descobriremos o futuro. Mas ele comentou sobre o julgamento na Terra e nos quadrinhos o julgamento é relacionado com a chegada do Celestial Excitar. Ele é um Celestial julgador e executor. Se ele entender que o mundo é culpado, ele aponta o polegar para baixo e aí já era. O mundo é destruído. O UCM está aos poucos apresentando Celestiais para a gente. Com certeza aparecerão mais Celestiais em Eternos 2. Por enquanto, os Celestiais são os seres mais poderosos do UCM. Nem Galactus e Vigia acredito que eles estão mais ou menos no mesmo patamar de poder. Celestiais e suas criações pelo universo. Atena, Makari e Druig vão à procura de outros Eternos e encontraram Eros, irmão do Thanos, interpretado por Harry Styles. Mais para frente eu falo sobre a cena pós-crédito com ele. O que quero dizer é que existe mais Eternos em outro mundo, fazendo o trabalho sujo dos Celestiais, que é o nascimento de outros Celestiais pelos mundos. Se eles querem
entre aspas, libertar outros Eternos, eles vão comprar uma briga gigantesca com os Celestiais. Vai rolar muita pancadaria cósmica. O que é interessante é essa mitologia dos Eternos serem vistos como deuses. Então outros deuses podem ser considerados como Eternos, como os da mitologia egípcia, os gregos, Zeus, Ares, Hermes. E será que os nórdicos também, Odin, Thor? E os monstros poderiam ser considerados como deviantes? Da Terra parece que morreram todos, pois Atena matou o último, o Alfa. Mas não é o que consta nos quadrinhos. E pense, como há Eternos em outros planetas, com certeza há deviantes também e alguns evoluídos. Personalidade dos Eternos. Foi muito legal Atena ter uma personalidade quebrada, como se fosse uma doença, mas eram apenas as memórias de batalhas passadas no decorrer de sua existência, que embaralhavam somente. Os Celestiais limpavam a mente dos Eternos a cada nova missão. Pô, são muitos anos de existência, né, de vida, e várias missões. Apenas alguns escolhidos ficavam com sua memória intacta, como a Jack, por exemplo. Por isso, ela era a líder. Com o decorrer da trama, parece que a mente da Atena deu uma estabilizada, mas ainda ela era meio excluída, pois ela vive fora da realidade. O que deixou essa personagem bem única. No começo até imaginei que fariam dela uma Mulher Maravilha casca grossa da Marvel, mas me surpreenderam. Deram os poderes exclusivos para ela, de fazer armas de guerra e uma personalidade única. Pô, ela é meio doida, né? Todos esses detalhes fazem com que os Eternos sejam únicos, com personalidades diferentes entre si, o que os deixam ricos em profundidade. Não só personagens superficiais, né, genéricos, são essenciais para a trama cósmica da Marvel. Você acaba criando um vínculo no filme com os personagens. Atena querendo vingança, o Fasto e a família dele, até o filho dele super fofinho, a Duende querendo ser uma humana e queria crescer também. E o Drug e a Mercury que tem uma parceria. E o Icarus que amava a Cersei de verdade, tinha motivação de verdade esse cara. No final ainda ganharam um outro Eterno, que é o Eros, o irmão do Thanos, todo namorador. Ele já chegou dando em cima da Atena. Esse cara é muito taradão. Nos quadrinhos também. Coisa feia, hein? Não faz isso não. Cuidado. Bom, porém era a Angelina Jolie, né? Até eu. O cachê desse filme não deve ter sido barato, com essas feras no elenco. Não é fácil não. Podem esperar que esses dois serão personagens fixos no UCM. Com certeza haverão mais histórias com eles. Cenas pós-crédito. Bom, vamos começar pelo Cavaleiro Negro. Até aquele momento, Daniel Richtman, interpretado pelo Kit Harington, ou Jon Snow em Game of Thrones, não passava de um simples professor de história, um historiador, assim como a Cersei também. Só que a Cersei é uma Eterna, e o Daniel Richtman vem de uma linhagem de cavaleiros negros. O primeiro foi o Sir Porcelain, do Rei Arthur. Inclusive a espada Excalibur existiu e só podia ser empunhada por alguém de coração puro. Em contraparte havia uma espada maligna, a espada de ébano, a lâmina de ébano, que contém uma maldição criada pelo mago Merlin de uma pedra estelar imbuída de magia. Porém, parte do espírito dos que a empunham ficam presos dentro da espada, interferindo com o juízo do empunhador da espada. E é justamente essa espada que Dany acha dentro daquela caixa. Por isso ele hesita em pegá-la, pois ele sabe quando mais ele usar, mais louco ele ficará. A espada quer ser empunhada pelo Dany. Por isso ela reagia com o passar de dedos do Dany. A Cersei tinha conhecimento da linhagem do Dany. Até deu um anel com o brasão antigo da família dele para ele. E aqueles sussurros vindo da espada é dos antepassados dele, preso na espada.
Porém, a voz que apareceu no final era do Blade, segundo a diretora de Eternos. Já a cena com Harry Styles, vestido de Star Fox, o irmão taradão do Thanos, a história dele nos quadrinhos não deve ser muito diferente, ou fazer diferença, pois Titãs nos quadrinhos estava ilesa, povoada, não fora destruída como no CM. Pense bem, se os Eternos forem criados pelos Celestiais para suas missões, e suas mentes foram apagadas a cada missão, como conseguiram colonizar uma lua como Titã, que é tão grande como um planeta? Nas HQs, eles não são escravos dos Celestiais, eles são livres e formam famílias. Mas no CM parece ser o contrário. Pode ser que aqueles Eternos que estavam em Titã seriam os primeiros que se rebelaram contra os Celestiais. Não queriam mais acabar com as civilizações para o nascimento de um novo Celestial e foram punidos por isso, com a sua aniquilação. Os herdeiros deles, que conseguiram sobreviver, como Star Fox e Thanos, não tiveram as memórias apagadas e tentam atrasar o nascimento de um Celestial de alguma forma. Então, com tudo isso, Thanos seria um tremendo herói. Galera, eu só estou teorizando aqui, nada disso é fato. Mas é possível, não é? Não sabemos a verdadeira intenção de Star Fox, mas ele já foi um membro dos Vingadores nos quadrinhos. Uma coisa que pode acontecer com esses Eternos na nave, inclusive o VIP, é o encontro com os Guardiões da Galáxia, pois no próximo Guardião da Galáxia vai ser apresentado o Adam Rock. E o VIP é grudado com esse personagem e vai dar o que falar. Aguardem, galera! Bom, pessoal, resumindo para vocês, não acreditem em críticas, vão conferir esse filme. Claro, tomando todos os cuidados de protocolos sanitários. Vocês não irão se arrepender, pelo contrário, vocês irão me agradecer depois. Mas aceito como agradecimento a sua inscrição aqui no canal e aquele like cósmico que só você tem o poder para isso. Valeu, galera! Fui!